Fala, povo de Deus, povo santo do Senhor Jesus. Que maravilha poder compartilhar mais uma vez com você a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus. E quem é eu? Talvez você não me conheça. Eu sou o pastor Leonardo Vieira, pastor ali do Ministério Paz e Vida Zona Sul. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez você conheça, um ministério aí que tem pregado a palavra do Senhor Jesus. Eu tenho pregoado a palavra ali na Paz e Vida do Jardim Eliana. Para você que está assistindo aí na data de publicação desse vídeo, que vai ser hoje, quarta-feira, dia 1º de abril de 2020, talvez para você seja mais fácil, ou até mesmo se você for ver em outros dias, durante esse ano de 2020, para você talvez seja mais fácil saber por que eu vou fazer este culto. Nós estamos vivendo aí a pandemia do coronavírus. Eu quero ver esse vídeo daqui a um tempo, daqui a uns anos, me lembrar desse momento. Na verdade foi um momento pesado, não só para a nossa nação Brasil, mas para o mundo inteiro aí. E então não preciso falar muita coisa, sabendo você aí, nós estamos fazendo esses vídeos até porque nós não podemos ter cultos presenciais, nas nossas igrejas, e aí ficou meio difícil a gente pregar a palavra, Mas olha que bênção, nós temos a tecnologia hoje, e essa tecnologia tem nos ajudado muito. Em vez da gente ficar fazendo besteira, você aí, em vez de você ir entrar no YouTube para ver besteira, vai ouvir a palavra de Deus, vai ouvir a palavra do Senhor. E é isso que a gente quer fazer hoje, ministrar uma palavra de Deus para você. E olha como que Deus é. Se você está assistindo, e também se você não assistir no dia 1º de abril, mas você que está assistindo no dia 1º de abril, Deus ele nos deu uma palavra assim, referente ao dia 1º de abril, e que é necessário a gente ouvir nesses dias. Você que está assistindo na época que estamos vivendo essa pandemia, irmão, você vai receber uma palavra assim poderosa. E se você está ouvindo depois também, sei lá, você vai ver daqui 2 dias, 3 dias, daqui 1 ano, 2 anos, não importa, do mesmo jeito Deus ele vai falar diretamente ao teu coração, amém? Então, nós vamos aí participar de um culto, de uma reunião. É claro que a gente não vai se estender muito, mas eu creio que esses minutos que você vai se entreter na palavra de Deus vão ser abençoadores para a tua vida, amém? Mas antes de tudo, antes de até mesmo ouvirmos a palavra do Senhor, nós vamos louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Nós vamos cantar uma canção que talvez você conheça, porque, sabe, nós somos o milagre do Senhor. Talvez você que já conheça a Deus, talvez você que conheça o Senhor, você diga assim: eu sou um milagre, e isso não pode acabar com a minha vida. A luta não pode ser maior do que Deus fez por ti, do que Deus fez na tua vida. Então vamos cantar ao Senhor. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível
aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Declare: usa-me e usa-me. Sou teu milagre, usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Sou um milagre, estou aqui. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia, amém. Nós somos um milagre de Deus. Nós somos um milagre do Senhor Jesus, né? Cada um de nós sabemos o testemunho que temos, o testemunho que o Senhor deu sobre nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Deus, Ele é contigo, não importa as circunstâncias, porque Ele sabe o milagre que Ele fez na tua vida. Amém. Glória a Deus. Mas sem perder tempo, se você tem uma Bíblia aí na tua casa, pega aí na tua mão a Bíblia, pega aí a palavra de Deus, pega aí a palavra do Senhor. Se você não tem, mas você tem um celular, talvez você está assistindo esse vídeo no computador, pega o teu celular e procura lá uma Bíblia online. Hoje você encontra em muitos lugares, até mesmo se você só pesquisar o capítulo e o versículo do livro que eu vou te dar, você já coloca lá e já vai estar para você ouvir. Amém? Então você que está com a tua Bíblia aí, abre comigo no livro de Pedro, na carta de 2 Pedro, tá? Não é outro Pedro, é o mesmo Pedro, mas é a segunda carta que ele escreveu, que está lá no Novo Testamento, tá? Carta de 2 Pedro, capítulo de número 2, e no versículo de número 1 da palavra do Senhor Jesus. A gente vai ler alguns versículos. Vou ser sincero para os irmãos, vão ser alguns grandes versículos, né? A gente não vai ler só um ou dois, para que você entenda o que o Senhor ele tem
para falar para você, e talvez conforme eu for falando os versículos, você vai já entender, puxa vida, realmente é verdade, né? E a gente tem que sempre lembrar que a palavra do Senhor, ela nunca fica velha, né? Ela nunca fica arcaica, e cada dia mais nós temos visto a palavra do Senhor ser verdadeira, tá bom? Vamos lá então, 2 Pedro, capítulo de número 2, lá no versículo de número 1, olha o que o apóstolo Pedro ele escreveu aqui na sua carta. Houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Por ganância vos explorarão com palavras fingidas, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Se não poupou o mundo antigo, embora preservasse Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas a trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, se condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Versículo 7. E se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos, pois era justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa com as injustas obras deles. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Amém? Até aqui é onde o Senhor ele quer falar com você. E o versículo que eu quero que você lembre e guarde no seu coração com mais carinho é o seguinte, o versículo de número 9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Amém? Vamos meditar nessa palavra? Vamos ouvir o que o Senhor ele tem para falar? Como eu disse, hoje nós estamos no dia 1º de abril, conhecido como dia da mentira. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que quem é o pai da mentira? É o diabo, é Satanás. Você que já leu a Bíblia, você vê que a palavra declara que Satanás, ele é o pai da mentira, o anjo caído. E aqui Pedro ele faz referência, ele faz menção a isso que aconteceu ali no versículo de número 4, né? Olha o que ele vai dizer, né? Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Ou seja, Satanás, Lúcifer, né, conhecido como Lúcifer antes, depois caindo, sendo anjo caído, se transformou em Satanás. Ele enganou alguns anjos, e a palavra declara que foi a terça parte. Então imagina quantos anjos caíram com o diabo. A gente não tem a proporção de quantos anjos Deus criou, né? Quantos seres celestiais Deus criou, mas a gente sabe que o céu ele é imenso. Então, se a gente procurar aí, vamos pensar que Deus criara apenas 100 anjos, né? 100 anjos, e dividir isso em 4, vai dar 25 anjos, 25, 50, né? 2 partes, 4 partes. Uma terça parte
e os anjos caíam. Então você pega uma parte dessa, e aí isso foi o tanto que caiu. Mas a gente sabe que Deus ele criara muitos anjos. Então foi um exército de anjos que pecaram contra o Senhor. Por quê? Porque Satanás ele falou: olha, eu subirei e serei maior do que Deus. Isso entrou no coração dele, e ele conseguiu ali que anjos acreditassem no que ele tinha falado, né? Acreditassem na palavra dele. Só que Deus ele é poderoso, só que Deus ele é tremendo, ele é majestoso. E aí Deus trouxe juízo a Satanás e aqueles que estavam com ele na rebeldia. Então guarde isso: rebeldia, ser rebelde a Deus, ser rebelde ao Senhor. E ao longo do tempo, ao longo das eras, isso não mudou. Nós vemos no ser humano uma tal rebeldia com as coisas de Deus que é inacreditável. E aqui Pedro vai dar 2 exemplos. E o primeiro exemplo que ele dá é quando Deus ele trouxe o dilúvio para o mundo. Guarde isso, o dilúvio para o mundo todo. Mas Noé e sua família foram guardados pelo Senhor. 100 anos antes, né, Deus fala para Noé: Noé, constrói uma arca. Olha só, Noé, constrói uma arca porque eu vou devastar o mundo, vou trazer um grande dilúvio, mas eu quero salvar você e a sua família. Noé sendo um homem de Deus, Noé sendo um homem do Senhor, então ele conseguiu essa salvação para a casa dele. E é claro, quando você ensina aqueles que estão contigo a andar no caminho do Senhor, eles com certeza recebem a salvação, se assim seguirem o que você ensinou. E aí depois a gente tem a história de Ló, né? Ló é um pouquinho ali mais rebeldia mesmo, porque Ló, sendo sobrinho de Abraão, os dois começam a crescer, os dois serviam a Deus, e como Ló andava com Abraão era abençoado por Deus, e Ló começa a crescer junto com Abraão, né, nessa prosperidade que Deus dava para Abraão. E aí os servos de Ló, os servos de Abraão começam a brigar, né? Não, isso daqui é do meu dono, esse daqui é do meu chefe, do meu patrão. E aí Abraão chegou ao seguinte: Ló, a gente tem que se separar, não vai dar muito certo. Então se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para frente eu vou para trás. A gente se separa aqui. Ló, tudo bem, vou separar. Aí ele viu uma terra verde, bonita, grande, e Ló falou: eu vou mudar para cá. E ali era a terra de Sodoma e Gomorra. O que acontecia? Sodoma e Gomorra era uma cidade pervertida, de prostituição, de libertinagem, tudo que você pensar de pior, né? Por exemplo, um homem, ele tinha sua esposa, mas chegava sexta-feira de noite, ele ia lá e ia em outra mulher, né? Não tinha essa moral e a ética na cidade de Sodoma e Gomorra. E Deus foi vendo aquilo. O que aconteceu? Uma hora, todo aquele pecado subiu até Deus. Deus cheirou. Olha, impressionante. E às vezes a gente na igreja, a gente fala que quando a gente louva o Senhor, igual você louvou agora, que Deus ele recebe lá no céu como um cheiro suave às narinas. O seu sacrifício, aquilo que você faz para Deus, ela sobe como um cheiro suave. Deus ele cheira e ele vê se é bom ou não. Então Deus ele estava cheirando obras daquele povo que eram podres. E aí Deus resolve exterminar tudo aquilo. E Ló estava no meio daquela situação toda, tanto que Abraão já sabia que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. Ele vai conversar com Deus, fala: Deus, né, se você encontrar 10 justos, 9, 8, ele vai conversando com Deus: se eu encontrar um justo, eu não destruo a cidade. E aí Deus vai lá, envia os seus anjos, fala com Ló, fala: Ló, você tem que sair daqui, você, sua esposa, suas filhas, porque eu vou destruir toda esta terra, né? Até
essa passagem é muito conhecida dos cristãos e dos não cristãos, que aí a mulher de Ló olhou para trás, porque Deus mandou, vai e não olha para trás, né? Ela olha para trás e ela é transformada numa estátua de sal. Amém? Pastor, por que o senhor está falando sobre tudo isso? Está meio confuso, é muita informação. Por quê? Porque eu quero chegar no ponto dos falsos mestres e das falsas doutrinas, porque é isso que Pedro quer alertar o povo de Deus. Não é de segredo de ninguém que quando surge uma catástrofe, ou uma guerra, ou uma doença que agrega o mundo inteiro, ou grande parte do mundo, ou que possa afetar vários lugares, que nesse meio período, porque dentro do povo surge o medo e o temor, igual nós estamos agora passando sobre a epidemia, a pandemia do coronavírus, e todo mundo às vezes fica com temor, fica com medo. Por exemplo, aqui eu estou na igreja, né? Estou com as portas da igreja abertas, por mais que a gente não está tendo culto, mas se alguém chegar ali querendo uma oração ou querendo orar ao Senhor, a igreja está aberta. Então, a gente às vezes, puxa, vou sair de casa, vou pegar ônibus, né? Então sempre surge o medo, o temor. Alguns ficam com medo, alguns ficam com temor. Nossa, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Será que eu vou morrer dessa doença? Será que vai acontecer alguma coisa comigo, alguma coisa com a minha vida? Será? E aí, o que acontece muitas dessas vezes? Que pessoas acabam aproveitando disso tudo para enganar o povo. A gente pode falar, sei lá, de pessoas que estão no poder, né, de políticos, pode ter certeza que mentem, que usam o medo ao seu favor. E infelizmente, no meio daqueles que servem ao Senhor, não é diferente. O próprio apóstolo Paulo, já no primeiro versículo, ele já vai alertar lá o que ele vai dizer. E houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Ou seja, Pedro está alertando, povo de Deus, povo do Senhor, já houve falsos profetas, já houve falsos homens e mulheres que diziam, que proferiam promessas do Senhor, que eram profetas do Senhor, e não eram profetas, e era mentira, né? Trazendo coisas para destruição. E infelizmente, no mundo que a gente vive, e hoje a gente tem visto falsos mestres, falsos profetas, falsas doutrinas, e nós que servimos a Deus, a gente tem que estar esperto por isso, né? E Pedro ele vai continuar dizendo assim, ó, e muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Olha só, a gente sabe que nós seguimos a um caminho. Quem é o caminho? Jesus Cristo, é ou não é? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai vir ao Pai a não ser por mim. Amém? Então Jesus é o caminho. Olha o que Pedro ele está dizendo. Pedro, eu creio que isso daqui é uma revelação de Deus para Pedro. Pedro ele está sendo usado pelo próprio Espírito Santo, a boca dele. Ele está dizendo assim, vão surgir falsos mestres, falsos doutores, homens ou mulheres que, olha lá, que destruirão com heresias destruidoras, né? Coisas que não são verdades, né? E ele vai dizer assim,
e muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa dele será blasfemado o caminho da verdade. Então, quando eu creio em uma falsa doutrina, quando eu creio, por exemplo, assim, e às vezes isso me deixa até nervoso, porque quando eu ouço aqui você vai receber a bênção, aqui você vai receber o milagre, e aí eu fico pensando, puxa vida, mas existem tantas igrejas, tantas denominações, e só naquela igreja Deus opera milagres e maravilhas, né? Mas enfim, então tem várias coisas que você pode falar, puxa vida, isso daqui é uma blasfêmia, isso daqui é uma heresia. Por exemplo, colocar poder em algo que não é Jesus Cristo. Isso é uma heresia, uma blasfêmia, porque Deus ele tem todo o poder, né? Deus ele tem todo o poder no céu, ele tem todo o poder na terra. Então eu devo pedir algo a Deus, e não a outro Deus, a outro Senhor, a outro homem, a outra pessoa, porque não é o homem que faz o milagre, mas é Deus, mas é o Senhor. Por exemplo, numa época desta como uma pandemia do coronavírus, dizer assim que somente um lugar você pode ser curado, por exemplo, né? Não, você é curado onde habita o poder de Deus, amém? Então não posso dizer, pastor Leonardo dizer assim, amanhã esteja na paz e vida de Jesus, porque aqui você vai ser curado do coronavírus. Não, eu não posso dizer isso. Eu posso dizer assim, que você será curado num lugar onde há o poder de Deus. E eu creio que aqui nesta igreja há o poder de Deus, há o poder do Senhor, mas eu não posso dizer que a igreja não tem só aqui. Então, e falsas doutrinas. O que é uma doutrina? É algo que é ensinado. Por exemplo, a gente vê muita doutrina, por exemplo, as irmãs usarem saias, não cortarem o cabelo, não usarem maquiagem, etc, etc, etc. Isso é uma doutrina. E isso não fere nada ao que diz respeito à palavra, mas uma doutrina que fira, sabe? Puxa, usar a palavra para criar uma doutrina. A gente vê muita seita lá nos Estados Unidos. Esses dias eu estava vendo algo assim interessante, porque eu não sabia. Aquele ator, o Joaquim Fênix, talvez você deva conhecer ele pelo filme O Coringa, que ele fez recentemente. Um filme assim que ele elevou o seu talento ao máximo. Eu estava vendo um pouco da história dele. Eu estava vendo que no começo da vida dele, na infância dele, ele, os irmãos e os pais acabaram parando numa seita. Eu não vou lembrar o nome da seita, mas foi uma seita enorme lá nos Estados Unidos. E eles foram para um campo, foram morar naquele sítio. E o cara, o líder dessa seita, ele falava que para você ter uma ligação com o Espírito Santo, com Deus, era preciso eles manterem relações sexuais. Veja só, peraí, eu sei que isso não é verdade, isso é uma blasfêmia, isso blasfema o caminho da verdade. Sabe por quê? Porque alguém vê isso e fala, crente é isso mesmo, esse negócio de crente é tudo mentira, de Deus é tudo mentira. Eles usam Deus para fazer isso daí, né? Fazer orgia, etc, etc. E Pedro está dizendo assim, vai haver falsos mestres, vão aparecer falsos mestres, falsos doutores, pessoas que virão com histórias, com palavras mentirosas e vão blasfemar o caminho da verdade. Porque quando uma pessoa ela vê um negócio desse, quando uma pessoa vê algo parecido com isso, ela não vai querer ir atrás de Jesus. Porque se Jesus manda fazer um negócio como esse, eu prefiro ficar no mundo, porque no mundo tem uma ética e uma moral maior do que dentro de uma igreja. E até você explicar que 8 não é 80, né, que preto não é branco, a gente já perdeu aí, né, esta vida. Então, infelizmente, a gente vê hoje em dia muita coisa que blasfema o nome de Jesus Cristo, que é o caminho da verdade. Tá bom?
E aí ele continua dizendo lá no versículo de número 3, por que eles vão fazer isso? Por ganância vos explorarão com palavras fingidas, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Olha, isso é interessante, isso é algo que eu levo assim, no meu coração, como pregador da palavra, porque ele diz assim que muitos, por ganância vos explorarão com palavras fingidas, se você subir no altar, estou aqui do lado do altar, se subir no altar, você falar palavras fingidas que não estão no teu coração, tipo, irmão, eu te amo, irmão, Deus, ele te abençoa, ele te guarda, mas aquilo são palavras fingidas, são palavras fingidas. Ou, por exemplo, coisas graves, alguém subir no altar e dizer assim, eu estou sentindo a presença de Deus, e aquilo ser mentira, só para a pessoa que está lá sentada no banco falar, não, é verdade, isso daqui está cheio da presença do Senhor. Ou ele falar assim, Deus tem uma palavra para o teu coração, e aquilo é só do homem, sabe? Porque esses dias eu pregava aqui na igreja e eu tentava ensinar a diferença da promessa, da profecia e da profetada, porque a profecia ela vai se cumprir. Agora, quando é uma profetada, é só da carne do homem, e aquilo não acontece. E isso, para nós que somos pregadores da palavra, é algo assim que a gente tem que tomar um cuidado, porque se não for Deus que nos guia a falar em cima do altar, nós estamos lidando com vidas, com alma, com pessoas, e isso não é brincadeira. Então Deus ele está dizendo aqui, para esses o juízo já está reservado, o juízo já está preparado. Então muitos aparecerão com essas características, introduzirão encobertamente heresias, ou seja, você pega um texto da Bíblia aqui e você lança a tua heresia, está encoberta. E aí o importante, meu amado e minha amada, você que está me assistindo, de conhecer a palavra. Olha, eu estou aqui, eu já disse no outro vídeo, eu tenho 25 anos, ainda não novo, até para estar no altar para muitos. Mas olha, uma coisa que eu tenho visto, irmãos, e que eu tenho pedido muito, é para o povo ler a palavra, para não cair em enganação de palavras, de heresias. Porque às vezes a gente pega um texto aqui e lança alguma coisa. Você já deve ter visto isso, por exemplo, até quando a gente pega um versículo meio assim à parte, não lê todo o contexto. E no outro vídeo eu preguei e citei, o versículo de 2 Crônicas, capítulo de número 7, e meu povo que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, orar e clamar, buscar os caminhos do Senhor, e aí então eu virei do céu, que agora me fugiu da memória certinho, o versículo até lá eu falei certinho, mas é isso realmente, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Então às vezes a gente usa muito só esse versículo, mas a gente tem que ver todo o contexto, que Deus está falando com Salomão depois que ele construiu o templo para o Senhor, e Deus fala assim, eu escolhi esse lugar para vocês me buscarem aqui, é o lugar de buscarmos ao Senhor. E Deus falou, e mesmo que eu enviar as pestes, as pragas, se vocês se ajuntarem e orarem, eu ouvirei. Mas tem que ser aquele povo que se chama o nome do Senhor, se ora, humilha, clama, se converte nos nossos caminhos ao Senhor. Então nós não podemos cair em falsas doutrinas. Aqui eu não estou julgando A, eu não estou julgando B, não, pelo contrário, eu estou aqui querendo te alertar. Você tem o livre-arbítrio para ouvir o que você quiser, mas se você espera a verdade do Espírito Santo, peça para Ele, fala assim, Espírito Santo, me mostre a verdade, me mostre o que é verdade, porque infelizmente falsos surgem, falsos profetas surgem, e a gente não pode cair nessa mentira, a gente não pode cair nessa enganação, tá bom? E aí
aquilo que nós lemos a partir do versículo de número 5, que é Deus mostrando, né, que Ele cuida do povo dele, né? Primeiro ele fala ali de Noé e do dilúvio, que Deus ele não poupou um povo todo, né? Senão poupou o mundo antigo, versículo de número 5, embora preservasse Noé, ou seja, Deus ele vai mostrar aqui a destruição do mundo pelo dilúvio, vai mostrar a destruição de Sodoma e Gomorra, pelas cinzas, né? Ele queimou a cidade de Sodoma e Gomorra, mas a gente vê aqui que Deus ele livra Noé e ele livra Ló. Por quê? Porque eles permaneceram firmes e eles permaneceram fiéis na palavra de Deus. Eles permaneceram fiéis naquilo que eles conheciam de Deus. Então o que o apóstolo Pedro ele quer mostrar para o povo aqui, para você que está assistindo esse vídeo, é o seguinte: eu só consigo ser salvo de verdade, eu consigo estar livre do mal quando eu já conheço a Cristo. Porque nós estamos vendo várias pessoas, por exemplo, que nesse tempo difícil, nessa época má, que agora lembraram de Jesus Cristo, mas não conhecem Jesus Cristo de verdade. Então você que conhece Jesus Cristo de verdade, olha, você tem que se agarrar nisso, porque Deus ele livra aqueles que conhecem Jesus de verdade. Porque nessa época, irmãos, que nós estamos vivendo, quantas pessoas mesmo têm sido enganadas? Talvez, puxa vida, esse coronavírus veio, vai matar um monte de gente, eu preciso procurar Deus. Agora eu preciso procurar Deus. Aí liga lá, vê uma transmissão no rádio e é alguém trazendo uma falsa doutrina. Aquela pessoa ela vai se perder cada vez mais e infelizmente talvez ela venha a morrer não só espiritualmente, que é uma morte terrível, porque se eu morro espiritualmente, se eu perco a minha salvação aqui na terra, eu estou condenado à morte eterna, mas também à morte física, e a gente não quer nenhuma das duas mortes, é ou não é? E aí ele termina dizendo lá no versículo de número 9, olha só: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os justos para o dia do juízo, para serem castigados. Ou seja, Deus ele sabe fazer as coisas, ele sabe livrar o justo da tentação. Então talvez isso é uma tentação, é algo ruim, é algo pesado em nossa vida, né? Mas nós devemos saber que Jesus ele nos livra, que Jesus ele nos guarda, que Jesus cuida da minha e da tua vida. Pastor, isso é verdade? Jesus ele pode me livrar dessa situação toda. Ele não só pode, como ele quer te livrar. Porque se você tem buscado a verdade, e qual é a verdade? A verdade, meu irmão, minha irmã, é buscar ao Senhor em todo o tempo. A verdade não é, por exemplo, você buscar a Deus só no momento da aflição, mas saber que se você buscar o Senhor no momento da aflição, Ele vai te ouvir. Mas você que está me assistindo, talvez, não estou dizendo que mas talvez você lembrou de Jesus Cristo no momento da aflição. Não se esqueça do Senhor depois que esse momento passar, não, de forma nenhuma, de maneira nenhuma. Não faça isso. Você que talvez estava na igreja, sabe, você que acreditava, agora eu sou aquele crente. Viu esse momento? Você está aí 1, 2 semanas sem poder assistir um culto, você está sentindo que você está esfriando, precisa conhecer a Deus de verdade, né? Onde será que você está? Onde será que está a tua fé? Então nós precisamos viver em conhecer a verdade todos os dias. Então, o que eu quero deixar na tua vida, ou melhor, o que Deus ele quer deixar na tua vida, neste momento, nesse vídeo, é o seguinte: nós precisamos conhecer ao Senhor. Ele quer nos livrar, Ele pode nos livrar, né? Mas nós precisamos conhecer a Jesus Cristo de verdade. Quer ver como nós precisamos ter uma intimidade com Deus grande para Ele nos livrar? Jesus ele foi tentado, ele passou 40 dias no deserto, em jejum, em oração no deserto. Ou seja, nós sabemos que o deserto significa um momento difícil da nossa vida. Nós estamos passando por um momento difícil. Nós sabemos que se nós vivemos em consagração,
é porque nós lembramos que no momento difícil nós precisamos estar com o Senhor. Então Jesus passou 40 dias orando e jejuando no deserto, ou seja, no momento difícil, Jesus, ele continuou fazendo o que o Senhor o mandou, o ensinou. Então, você aí onde você está, você diz, nós estamos passando por essa pandemia, nós estamos passando por tudo isso. Então, se apegue ao Senhor. Pegue essa Bíblia. Vou repetir de novo, você está tendo tempo de sobra. Ora, jejua, busca ao Senhor, busca a resposta de Deus. E aí, depois dos 40 dias, tudo melhorou? Não. A palavra declara que o tentador, que Satanás, lembra do diabo que foi caído, que é o pai da mentira, que é aquele que mente, ele foi até Jesus e tentou Jesus. Então, mas Jesus, ele sabia que o Pai, ele pode nos livrar, ele quer nos livrar da tentação. Só que Jesus, ele conhecia a palavra. Jesus, ele sabia da palavra. Então, quando o diabo chegou para ele e falou, ó, você está com fome, Jesus? Por que o Senhor não transforma essa pedra aí em pão? Hein, Jesus? Por que você não transforma essa pedra em pão? Jesus tinha a resposta na ponta da língua. Está escrito na palavra, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo, o negócio vai ser muito fácil. Aí ele foi de novo. Ele vem e ele tenta o Senhor por mais 2 vezes. Mais 2 vezes, né? Se você confia em Deus, você confia em Deus, está escrito na palavra, que se você pedir para Deus, pedir para o teu Pai te livrar, se você se jogar desse pináculo aí, Ele vai te livrar, está escrito na palavra. Olha como o diabo é sujo, ele usou a palavra. Já que eu não posso falar com alguém, eu vou usar a palavra. Aí Jesus disse assim, mas está escrito na palavra, não tentar o Senhor, meu Deus, né? Te vê tantas igrejas aí que estão pregando às vezes, não, esse negócio de se cuidar, não tente o Senhor teu Deus. E aí a última, se você se prostrar e me adorar, Jesus aí se prostrar, eu te darei toda a riqueza do mundo. E aí Jesus tinha a palavra, né, como resposta. A palavra diz assim, que só o Senhor eu devo adorar e exaltar. Então, meu irmão, minha irmã, você tem que estar preparado na palavra para que as falsas doutrinas, os falsos mestres, eles não consigam disseminar na tua vida a palavra errada, disseminar na tua vida a palavra falsa. Então, guarde essas coisas que eu disse no teu coração. Primeira, qual foi a primeira? Haverão falsos mestres. Estamos no fim dos tempos, Jesus está às portas, quase chegando. Haverão falsos mestres, falsos doutores, levados por Satanás para enganar o povo e até o povo de Deus para perder a salvação. Mas se você for como Noé, e como era o tempo de Noé, ninguém queria saber do Senhor, mas Noé queria saber, era pregoeiro da palavra da justiça, e aí ele foi salvo. Ló vivia numa cidade corrompida, cheia de prostituição, de coisas más, de coisas erradas, mas ele conhecia o Deus que ele servia e Deus o livrou. E a palavra declara que Deus, ele quer nos livrar, e o Senhor sabe livrar aqueles que são piedosos da tentação, mas aqueles que são impiedosos, Deus os reservará para o dia do juízo. Então, meu irmão, minha irmã, seja aquele que se prepara, seja aquele que busca conhecer cada vez mais do Senhor Jesus. E talvez você que está me ouvindo está dizendo, mas meu Deus, o que é tudo isso? Eu não conheço esse Jesus Cristo, eu não sei quem é esse Jesus Cristo, eu não sei qual que é a verdade. Eu posso dizer uma coisa para você, eu vou chegar até um pouquinho aqui mais perto. Depois que tudo isso passar, meu amado, minha amada, quando tudo isso passar, procure a palavra de Deus. Entre numa igreja. Eu posso dizer da Paz e Vida Ministério Zona Sul, um ministério idôneo, que prega a palavra, que ministra a palavra, e quer que você conheça cada vez mais a este Deus, a este Senhor.
Então, quando isso passar, procure conhecer a esse Cristo. Mas você que já conhece a Cristo Jesus, você que já conhece este Deus, se agarre cada vez mais. Porque talvez hoje ou amanhã você ligue a televisão e você seja bombardeado por algo que vem de Satanás para destruir as nossas vidas. E aí, infelizmente, aí você vai ser enganado. Mas se você estiver preparado, pode vir a mentira que for, você vai estar preparado na palavra do Senhor Jesus. Amém? Essa é a palavra que Deus ele queria entregar para a tua vida, que Ele queria entregar para você neste momento. Amém? Glória a Deus. Mas eu quero fazer uma oração por você, pela tua vida. Se você assistiu esse vídeo até aqui, ouviu tudo que o Senhor ele quer falar com você, eu vou pedir que agora, por 1 minuto só apenas, você pare o que você está fazendo aí, feche os teus olhos, põe a tua mão no teu coração, vou orar pela tua vida. Soberano Deus e nosso amado Pai, Deus santo, Deus glorioso, Deus majestoso e poderoso. Pai, eu te agradeço por mais uma vez poder pregar a tua palavra, ministrar a tua palavra ao coração deste homem e desta mulher. Senhor, eu te peço que seja o teu poder a cobrir a vida dele, Pai, para que as falsas doutrinas desses últimos tempos não possam corromper o coração do teu servo. Meu Pai, experimenta eles na palavra, Senhor Jesus, leva eles a te conhecerem, porque a tua palavra declara que precisamos conhecer a ti e prosseguir em te conhecer. Então nos deixa, Senhor Jesus, te conhecer mais e mais. Deixa, Senhor Jesus, nos conhecer mais da tua palavra, do teu poder, do teu querer, Senhor Jesus. Coloca, meu Pai, em nós a tua armadura, a tua proteção, para que nós não venhamos cair na mentira de Satanás, Senhor Jesus. E mais uma vez eu te peço, livra o teu povo, livra este homem, livra esta mulher de todo mal, de toda peste, de toda coisa ruim, Senhor, porque ele tem te servido, porque ele tem te buscado. Meu Pai, eu te peço isso no nome do teu santo e poderoso Filho. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Espero que Deus ele possa falar, que ele falou poderosamente ao teu coração, tá bom? Só mais um recado que eu quero deixar para vocês, né? Antes de você fechar esse vídeo, antes de você ir fazer o que você tem que fazer, talvez continuar aí no YouTube vendo um louvor, né? Talvez procurando outras pregações, não sei. Mas 2 coisas eu quero pedir para os irmãos. Primeiro, como eu estou começando esse canal, né? O alcance fica pequeno de pessoas ouvirem essa ministração que você ouviu, e eu creio que você está sendo abençoado. Fica pequeno. Por exemplo, na última vez que eu vi o vídeo que está aqui embaixo, estava em 114 visualizações. Então é muito, mas não é muito, né? Então a gente quer que nesse vídeo aqui que você está assistindo agora, pelo menos dobre de visualizações. Então se tem 114, eu quero que pelo menos esse tenha 228 visualizações. E como é que você faz isso? Você está me assistindo aí, você pode compartilhar esse vídeo no teu Facebook, né? Aqui no próprio vídeo tem lá a barrinha compartilhar, você já compartilha no teu WhatsApp, no teu Facebook, né? Você copia o link, aí você manda para os seus contatos do WhatsApp. Você vai ajudar muito, não a mim, mas a palavra de Deus chegar em alguém que ela precisa, que necessita. Amém? Então você fazendo isso, daí você vai me ajudar muito. Se você que está assistindo tem um canal no YouTube, se inscreve aí, por favor. Como eu disse, a gente está começando esse trabalho, a gente quer evoluir muito, quer fazer vídeos melhores, bem planejados, mas tudo tem um começo. Então se você confia, se você acredita, né, e você sabe que é de Deus, se inscreve no canal, você vai me ajudar muito a expandir esse canal e mais pessoas ouvirem. Quanto mais pessoas assistirem esse vídeo, melhor a palavra vai ser anunciada para o mundo. Então eu te peço isso, né, como se fosse mesmo assim, Deus pedindo para você.
para que a palavra dele chegue aonde talvez eu não possa chegar. Como eu disse, eu estou aqui no extremo sul, né, da cidade de São Paulo, mas talvez se você me ajudar eu chegue lá no Piauí, no Amazonas, no Acre, em diversos estados do nosso Brasil, talvez até fora do país. Então, você podendo fazer isso aí, você vai me ajudar muito. Então, a meta é de no mínimo 228 pessoas assistindo esse vídeo, o dobro do último vídeo que a gente colocou aqui no canal. Tá bom? Então, terminamos aqui. E o último pedido que eu tenho para fazer para você, como eu disse, né, eu faço parte da Paz e Vida Ministério Zona Sul, e se Deus tocou no teu coração, falou com você, e eu creio que Ele falou, né, que você possa nos ajudar, né, continuar aí com essa obra de Deus, essa obra do Senhor, né? Eu não vou estar falando isso em todos os vídeos, mas nós estamos passando aí por uma pandemia, e infelizmente, por exemplo, aqui eu estou, mas eu não vou realizar um culto, uma reunião, mas a nossa igreja ela não permanece fechada, ela está aberta, e a obra de Deus ela não para. Então, se Deus ele tocar no teu coração, você possa fazer aí, dar uma oferta de amor a esse ministério. Eu vou deixar a conta do nosso ministério aqui na descrição desse vídeo. Você puder ajudar, irmão, com uma oferta assim, que seja simbólica talvez para você, mas vai ajudar o reino do Senhor, vai ajudar as portas desse ministério a continuar pregando a palavra. Porque, por exemplo, hoje eu só consigo fazer esse vídeo aqui no altar dessa igreja, porque nós estamos aqui, amém? Mas nessa situação difícil eu não posso deixar terminar esse vídeo sem pedir essa ajuda para você. Então, se Deus tocar no teu coração, se Deus falou contigo nessa palavra, né, e se você ama a obra do Senhor, você possa fazer um depósito, uma transferência nesta conta. Hoje você não pode sair de casa por conta disso, mas no celular você consegue. Eu vou deixar aqui a conta do nosso ministério para que você possa realizar este depósito. Pode ter certeza que Deus ele vai te recompensar grandemente na tua vida. Amém? Glória a Deus, graças a Deus. Deus ele te abençoe, Deus ele te guarde e que ele faça estar na tua vida a sua proteção, né? E que mais uma vez eu digo, foi um prazer ministrar a palavra do Senhor para a tua vida. Próximo vídeo, então na sexta-feira, eu vou estar postando mais um vídeo, mais uma pregação, mais uma ministração da palavra de Deus, da palavra do Senhor Jesus para a tua vida. Se prepara, fique em oração, porque eu tenho certeza que o Senhor Jesus fará grandes coisas e falará grandes coisas para você, em nome do Senhor Jesus.